Iniciou. Então, boa noite a todos, né? De antemão, já gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aí assistindo ao curso. Não sei se todos participaram da semana passada, né? Mas só para lembrar, então, a gente está trabalhando com a parte de programação aí para Arduino, né? Então, o nosso foco não é muito a parte de circuito e tal, é mais os comandos, né? Para a gente conseguir controlar esses circuitos, questão de controlar os sensores e assim por diante. Então, e poder fazer uma programação, né? E o objetivo final do curso é vocês estarem, pelo menos, conseguindo programar um robozinho seguidor de linhas, né? A gente está, então, focando nesse objetivo aí, tá? Então, meu nome é Fabrício, eu, junto com o professor Eber, a gente está organizando aí a turma para estar tratando esses temas com vocês, tá? A gente tem uma sequência de temáticas aí para ajudar para conseguir chegar a esse objetivo. Então, semana passada, para quem não estava, né, a aula está gravada, ela está lá no Classroom, tá? Então, às vezes, quer relembrar alguma coisa, né? Bem bacana, você vai lá, entra, está postado no YouTube, você pode pausar, pode acelerar. Então, fica bem fácil aí de poder estar verificando, revisando os conceitos da aula passada. Se alguém não estava, né, então eu sugiro que depois possa assistir, que o Weber passou lá como que é o simulador que a gente está utilizando, como que você configura uma porta, né, para falar que você está recebendo um sensor de entrada ou de saída de informação, né, um LED, um botão. Então, na aula anterior, ele passou essa parte básica aí, e a gente está utilizando um simulador online, então, para que todos possam, né, fazer os seus testes, as suas simulações e assim por diante. Então, se alguém, porventura, não tenha participado, tá tranquilo, tá fácil lá no Classroom, para vocês poderem revisar os materiais, tá? E essa aula de hoje também vai ficar gravada lá. Às vezes você perde um ponto ou outro aí, né? Então, é fácil também de estar revisando isso. Então, acho que esses pontos são importantes aí para vocês dar continuidade no curso, tá? Então, hoje a gente vai estar trabalhando com a parte de estruturas de seleção, né, que são as condicionais. Desde já vou agradecer aos estudantes do curso do Tecnólogo de Sistemas para a Internet e FPE, que vão estar apresentando para vocês esse material aí. Eu vou estar aqui ajudando a complementar, sanar as dúvidas, tá? Então, e o que a gente também, às vezes, não consegue sanar, a gente pode passar para frente, na próxima aula, tirar essa dúvida, ou até mesmo pelo mural lá do Classroom, a gente consegue fazer isso aí, tá? Então, já para a gente ir ao ponto, né, vou passar a palavra para o Francisco, que é o nosso estudante que vai iniciar a apresentação, falar sobre a temática, né? Então, hoje a gente está com o grupo, os estudantes do Francisco, o Luiz Felipe, o Rafael, o Miguel e a Estela, que eles prepararam esse encontro, né? Mas eu estou aqui supervisionando e está ajudando aí, beleza? Então, agradecer a presença de todos novamente. Passar para o Francisco aí. Francisco, vou parar minha apresentação, se você quiser projetar aí a sua tela, né? Aí fica a seu critério, beleza? Isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Francisco, sou estudante do curso de TSI. Vou estar apresentando para vocês aí sobre essa parte de estrutura de seleção. Eu vou abrir aqui a minha tela para vocês. Só um momento. Estão conseguindo ver aí? Beleza. Bom, como o professor Fabrício falou, né, vocês devem ter visto já sobre uma introdução sobre a parte de codificação no Arduino, e vocês viram que inicialmente foi feito alguns códigos, né, onde a gente segue uma sequência de códigos, né, de linhas, e ele executa passo a passo, sequencialmente, né. E o que eu vou apresentar hoje para vocês, né? Seria a estrutura sequencial. Perdão, seria uma estrutura de seleção. O que é isso? Como tudo na vida, a gente precisa fazer escolhas, né? E na programação também é assim, né? A gente precisa que ele compare ou faça escolhas, né? O
que vocês estão vendo é o que vocês viram até agora, que é o quê? Vocês digitarem código a código, passo a passo. Segue uma linha, né? Só que o que a gente precisa fazer? A gente precisa selecionar algumas coisas. Aqui é um conceito básico do que é uma estrutura de seleção, que é um C. Se a gente precisar fazer uma comparação de se 1 é maior que 2, ou se A é maior que B, a gente precisa executar esse código, né? Aqui, inicialmente, a gente vai falar sobre estrutura de seleção simples. Existem dois tipos, a composta, a simples e a composta. Tá? A simples é o quê? Ele vai fazer uma comparação, se essa comparação for válida, ele executa. E prossegue no código do teu programa. Tá? Visualmente, seria assim. Você tem o teu código, faz uma comparação, se for verdadeiro, executa um código, né? E prossegue com a programação. Esse aqui é o exemplo de codificação, né? Se uma condição for válida, ele entra neste código e depois prossegue aqui, em diante. Os operadores que a gente pode usar, por exemplo, se a gente for fazer uma comparação, se é maior que, se o A for maior que B, né? Se o A for menor que B, se for maior igual, se for menor igual, se for igual, se A for igual a B, né? Ou se for diferente. Esses operadores a gente colocaria nesta condição. Esse aqui é um exemplo simples do código que a gente pode ver ele funcionando, tá? Se, aqui vocês conseguem ver, ó, se esta variável opção for igual a 1, ele vai estar pressionado. E depois continua. Se não for, ele nem entra nesse código, né? Nem entra nesse if. Aqui tem mais alguns exemplos também. Tá? Você declara uma variável, 11. Se for maior que 10, ele entra no código. Aqui tem outra condição. Se for menor, se for maior igual, se for menor igual, se for igual, se for diferente. Esses aqui são alguns exemplos que ao longo aí dessa aula aí vocês vão poder ver na prática funcionando, tá? Então, como eu falei, a seleção simples, você faz uma verificação, ele executa e depois prossegue o código. A seleção composta, você pode fazer uma verificação, se ele for verdadeiro, você vai executar um código, e se ele for falso, você também vai executar um código. Como seria isso aí? Ó, se o A for maior que B, ele entra como verdadeiro. Se for falso, ele vai executar uma ação F. E depois vai continuar o código. Este é um exemplo do código. Se for a condição aqui, faça isso. Se não, é o if e o else. Faça essa outra condição. Siga o falso. Aqui é um exemplo do código, onde a gente tem, se essa variável opção for igual a 1, ele vai escrever pressionado. Se não, não pressionado. No exemplo anterior, a gente só conseguia ver, na seleção simples, a gente só conseguia ver se ele for pressionado. Ele não informava se não estava pressionado. Aqui a gente já consegue falar que ele está pressionado e que ele não está pressionado. Ô Francisco, só vou dar uma complementada ali. No exemplo ali, né, pessoal, tá fazendo um teste ali, vocês podem ver ali no início que o PIN-MOD é uma variável botão, né, de entrada, e nesse exemplo que ele está colocando na tela aí, verifica-se, né, se esse botãozinho que está lá na placa Arduino, ele está pressionado ou não, né? E aí, para você tomar uma decisão, né? No caso dessa decisão, pode ser, se tiver pressionado, acende uma lâmpada. Ou se tiver pressionado, move um motor, né? Então, nesse esquema aí. E esse dispositivo de entrada pode ser também
ali está um botão como exemplo, mas pode ser um sensor de temperatura, por exemplo. Se a temperatura estiver menor ou maior que 30 graus, liga o ar-condicionado, né? Esse tipo de situação, né? Só para tentar ilustrar um pouquinho. Obrigado, Francisco. Isso mesmo. Então, neste caso aqui, como o Fabrício falou, é um botão, né? Foi configurado como um botão, mas pode ser qualquer tipo de comparação. Como eu falei, a gente precisa fazer comparações dentro do código, né? A gente pode comparar se uma variável é maior ou menor, daí tem os operadores, a gente tem que fazer algum tipo de comparação em algum determinado momento do código, né? Então, aqui tem mais exemplos de como seria, né, a seleção composta. Se o x for maior que 10, ele faz isso. Se não, faça isso. Então, como eu falei, no exemplo anterior da seleção simples, a gente não consegue fazer o else, né? No caso, ele não teria o else. Aqui a gente tem o else. A gente consegue fazer os dois lados, né? Se for verdade, faça isso. Se não for, se for falso, faça aquilo. Então, aqui vocês vão ter mais alguns exercícios práticos, tá? Eu vou passar para o estudante também, Luiz. Ele vai estar dando um exemplo prático aí do que seria essa seleção. Obrigado, até mais. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Tudo certinho aí? Tá tudo certo, Luiz. Pode continuar. Bom, como o Francisco explicou, né, um pouquinho sobre aí como que funciona, né, a estrutura de seleção, no caso o if e o else. Pensou em estrutura de seleção, lembra dessas duas palavrinhas, né, if e else. Agora eu vou estar dando aqui, tipo, a ilustração de como que funciona, né, esses códigos que foram mostrados ali na tela, através do Tinkercad. Então, eu vou estar compartilhando a tela aqui com vocês. Não sei se vocês já têm a conta no Tinkercad, mas caso vocês não tiverem, a gente vai estar disponibilizando todos os links aí também, né? Vocês podem acessar e tudo mais, e tentar, né, fazer os testes aí também. Ô, Luiz, enquanto você pode ir projetando, eu vou postar o material dessa aula lá no Classroom, que aí, caso eles queiram acessar a montagem para dar uma olhada lá no computador deles, né? Eles podem estar acessando, tá? Então, gente, enquanto o Luiz põe aí, eu vou estar postando o material da aula de hoje, que vai ter os links lá das montagens, dos circuitos, né? Que o Luiz vai estar mostrando para vocês, tá? Combinado, então. Obrigado, professor. Bom, acredito que já esteja aparecendo aí para vocês, né? Aqui, então, vai ser... só deixa eu ver aqui. Tá aparecendo certinho para vocês? Tudo ok? Tudo certo, Luiz. Tá aparecendo, pode ir. Eu vou usar aqui, né, o exemplo de montagem 03, que é o que vocês vão trabalhar, mas também vai ter outras, que vai ser explicado um pouquinho depois. Portanto, eu vou estar explicando aqui como que funciona, né, essa parte do Tinkercad. Caso vocês ainda não tenham a conta, né, vocês criam aqui, daí criando a conta, vocês vão poder acessar esse conteúdo clicando aqui em copiar e usar. Vou esperar abrir aqui. Bom, aqui a gente tem a plaquinha, né, de Arduino, ou seja, a gente vai poder fazer, né, as nossas edições aqui, no lado superior direito, aqui em cima, a gente clica aqui na barrinha de código. Então, abrindo o código aqui, vocês já vão ter um código aqui pré-programado, né? Esse código aqui vocês não irão utilizar agora, porque a gente vai usar aqui outro exemplo. Então, vocês podem estar clicando em qualquer lugar aqui, dentro daqui do quadradinho, né? E clicando aqui em Ctrl+A e dando um delete aqui para vocês apagar o código. Bom, feito isso, essa placa aqui não vai ter nenhuma funcionalidade, ou seja, se eu clicar aqui, ó, já vai dar erro, então não vai aparecer nada, porque a gente não declarou nenhuma função para essa placa de Arduino. E aqui eu tenho um código, então, né, feito da primeira estrutura de seleção, que é a estrutura de seleção simples. Então, quando a gente clica aqui, né, eu vou disponibilizar também isso daqui para vocês. Portanto, esse código aqui já está no material, ou seja, ele está aí nos slides,
vocês podem voltar lá, né, acessar os slides e voltar na parte de estrutura de seleção simples, que esse código aqui é o que está lá no slide. Portanto, eu só vou mostrar aqui o funcionamento dele para vocês. Então, feito, né, o código, esse é de estrutura de seleção simples, então a gente só tem o if, somente o if, que a gente vai trabalhar. E dando início, né, esse código, ele vai dar um erro aqui. Bom, esses erros que eu deixei são proposital. Por quê? Porque através, né, do monitor serial aqui, vocês conseguem visualizar, né, tudo que tem de erro, ou seja, você clicou para rodar, deu um erro. Aqui ele está explicando o seguinte, na linha 3, vocês vão ver aqui, né, que tem um 3, na linha 3 está dando um erro, que é, antes, na verdade, da linha 3, do void, o void está aqui, está faltando um ponto e vírgula. Todo o código de programação, não todo, mas principalmente o Java, estrutura C, assim, tem esses problemas que às vezes um ponto e vírgula que falta ali vai dar um problema no código. Então, vocês coloquem, né, o ponto e vírgula e vamos rodar aqui de novo. Bom, deu outro erro. Eu deixei esse erro aqui também como exemplo, para vocês verem que aqui ele está falando o seguinte, está dando um erro na linha 4, então na linha 4 está dando um erro, e está escrito errado aqui a função. No caso aqui, eu queria que fosse input, eu escrevi só input. Então, eu coloco aqui input, e agora a gente vai rodar o código de novo, vamos ver se não vai dar erro. Bom, a gente viu aqui que não deu erro. Como que a gente sabe que não deu erro? Quando não aparece aqui, né, no monitor serial, e quando a gente clica em iniciar simulação, vocês podem perceber que o USB ele vai conectar na placa. Então, conectado na placa, já pode saber que a gente pode estar fazendo aqui o que o código pede. Nesse caso, esse código aqui, ele diz o seguinte, se o botão aqui ele for pressionado, ele tem que mostrar aqui no nosso monitor serial que está pressionado. Então, a gente vai clicar aqui no botão, o botão da plaquinha é este daqui, a gente vai clicar nele, e olha, quando a gente clica, vai aparecer pressionado. Mas não dá para reverter a situação, né? Porque a gente clicou e vai manter o loop. Ou seja, ele vai seguir mostrando que está pressionado o botão. Aí que tá, a gente só tem uma opção em estrutura de seleção simples. Na onde que entra a composta? Bom, Ô, Luiz, eu vou só dar uma complementada aí, pessoal. Só para relembrar, né, que é sempre bom a gente relembrar ali a questão dos valores, né? Como o botão está definido como uma entrada digital, né? Ele é essa linha verde ali que está vindo, você está indicando que o botão, a variável, você criou uma variável chamada PTN, mas poderia ser qualquer nome, né? Você falou que ele está na porta 7 e ele é digital. Então, esse valor, ele vai receber 0 ou 1. No caso específico ali desse tipo de situação, quando você pressiona o botãozinho, ali na linha 10, né, não sei se vocês conseguem observar, está falando que uma variável, né, chamada OPC, né, de opção, alguma coisa nesse sentido, ela está recebendo o valor daquele botão, né? Então, a partir do momento que você pressiona, o valor passa a ser 1. Então, é isso que ele está recebendo. E por isso que daí, quando você faz a comparaçãozinha ali no if, né, se o PC igual a 1, ele sabe que o botão está pressionado. Aí a gente está fazendo um primeiro exemplo, o Luiz está passando, né, só para você ver o funcionamento aí desse esquema do botão, mas é mais para lembrar que como é digital, é valor 0 ou 1, né? Então, às vezes tem gente que está começando agora, tá? Sempre que a gente está relembrando esses conceitos aí, beleza? Obrigado, Luiz. obrigado, professor. Prosseguindo, no caso aqui, a gente fez apenas com a estrutura de seleção do if, né? A gente vai usar aqui o else agora para a gente ver, né, a diferença, como o professor explicou aí. Quando a gente clica, a gente só vê o pressionado, né, no monitor. Ou seja, esse pressionado aqui, a gente poderia dar alguma funçãozinha para ele, tipo, acender os LEDs, alguma coisa assim. Mas para isso, a gente precisa entender um pouquinho também como que funciona o else. O else é o se não, né? Então, se a gente coloca o else aqui, a gente vai escrever else, colocar aqui, né, o colchetes, e a gente vai fazer a mesma coisa que está aqui,
né? A gente até pode copiar esse código, essa linha aqui no caso, né, no código, e copiar e colar aqui. Só que no lugar de, opa, no lugar, né, de pressionado, acho que não dá para fazer isso. Deixa eu só ver aqui. Deu sim. No lugar de pressionado, a gente escreve aqui como não pressionado. Ou seja, então, se a opção, né, for igual a 1, no caso, se o botão ele tiver pressionado, vai aparecer pressionado. Se não, né, ele vai aparecer como não pressionado. Então, a gente vai rodar o código aqui para a gente acompanhar aqui no monitor serial. Bom, a gente rodou o código, deu certo, e aqui ele está aparecendo em looping, né, como não pressionado. Portanto, se a gente clicar aqui no botão e segurar, vai aparecer como pressionado. Se a gente soltar do botão, vai voltar como não pressionado. Então, basicamente, essa é a estrutura de seleção, né? Simples e a composta. A simples é apenas com o if, daí a composta é quando entra o else, né? Porque ele vai dar aí as duas opções para a gente. E basicamente é isso, para a gente entender um pouco do básico, né? De como que funciona essa estrutura. E agora eu vou passar para o Rafael, então, para ele dar o procedimento aí para vocês. Ele vai passar aí a parte dos exercícios. Obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Eu sou o Rafael. Agora eu vou estar passando para vocês a parte dos exercícios. Só um momento que eu vou compartilhar aqui a tela. Então, acho que eles já estão verificando a tela. Então, vou falar agora referente aos exercícios da montagem 3. Como o professor Fabrício já falou, ele deixou o conteúdo dessa aula postada lá na nossa sala de aula, no Classroom. Acessando lá o link, vocês vão direto para o Arduino, que seriam essa montagem aqui, que tem 2 LEDs e um botão. Eu vou estar dando um exemplo agora do exercício resolvido, que seria o exercício 3. Vou ler aqui para vocês como o que está pedindo para que seja feito. Crie um programa que quando o botão estiver pressionado, inicia-se o modo alerta. O LED vermelho pisca rapidamente. Então, quando você clicar no botão, o LED vermelho tem que ficar piscando como se estivesse dando um alerta. Bom, eu já agilizei aqui, já deixei selecionado o código aqui para mostrar o funcionamento para vocês. Como o professor falou, a entrada digital do botão é a entrada número 7, que é o mesmo exemplo que o Luiz estava passando agora. O LED vermelho ficou na entrada número 3, que seria a entrada laranja, e o LED amarelo seria a entrada número 4, que seria esse fiozinho amarelo. Bom, aqui no setup está falando com o tipo de dado que está sendo incluído. No botão é o tipo de entrada. Você vai pressionar ele, vai entrar um dado. O vermelho é tipo saída, que vai mostrar o LED piscando. E o amarelo também seria o tipo saída. Aqui no loop, está dando aqui o tipo de opção, que seria o digital read, o botão. Aqui eu deixei comentado aqui, que seria ao pressionar o botão e manter o botão pressionado, o LED ele vai piscar. Aqui, como o professor falou que o botão, ele só entra 2 tipos de dados, 0 e 1, quando você pressionar o botão, ele vai dar a opção número 1, que seria esse dentro desse primeiro if, que vai fazer o LED piscar e desligar, aqui, digital read, high, ele acende. Depois de 30 milésimos, ele apaga, que seria essa parte do delay. E digital write low, ele apagando, e dá o delay de 30 segundos e daria essa parte de piscar. Ao soltar o botão, ele vai dar a opção de número 0. Se ele não está pressionado, fica a opção número 0. Então, se não é o número 1, é a opção número 0, que seria o LED totalmente desligado. Vamos testar aqui, pessoal. Vou executar o código. Ó, não estou pressionando nenhum botão, não está acontecendo nada. Ao clicar no botão, o LED vermelho começa a piscar. Se eu soltar, ele para. Então, vejo que deu certinho esse código. Eu vou estar disponibilizando agora esse código para vocês no chat do Meet. Se vocês quiserem dar uma testada aí, eu vou disponibilizar para vocês. Pessoal, eu já postei lá
os slides, né? Lá deixa eu achar aqui. No slide 10 tem o linkzinho aí para a montagem que os meninos estão apresentando aí, tá? Que o Luiz, o Rafael apresentaram. Tem o link que você pode clicar lá, né? Que você consegue acessar a montagem. E aí, se quiserem dar uma olhada, né? Mas se quiser também deixar para depois, né? Para testar depois aí, copiar o código, pode ficar à vontade, tá? Beleza, continuando aqui, agora eu vou passar o exercício de número 5, que seria cria um programa que o LED amarelo enquanto o botão estiver pressionado e liga o LED vermelho quando o botão não estiver pressionado. Bom, já coloquei aqui o código. A estrutura seria basicamente a mesma que eu acabei de explicar, né? Só muda a opção aqui dentro do loop, que seria na parte do if. Quando o botão é pressionado, ele recebe o valor 1 e liga o LED amarelo. Enquanto o botão LED, quando o botão estiver solto, não estiver entrando nenhum dado, seria o número 0, que ele vai começar a acender novamente. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou executar o código. O LED vermelho fica aceso constantemente. Ao clicar, fica aceso o LED amarelo. Se eu soltar, ele liga novamente o vermelho. É isso que o exercício está pedindo. Fechou? Eu vou postar também esse código aqui para vocês, para fazerem o teste aí. Enquanto o Rafael posta ali, só para relembrar a questão dos códigos, né, pessoal? Você pode voltar lá para nós, Rafael? Boto sim. Isso, questão dos códigos ali. Quando você tem ali na linha, deixa eu só aparecer aqui para mim, gente, eu não sei qual linha é, mas só para relembrar, né, quando você dá um digital write ali, por exemplo, é quando você está dando um comando para ligar ou desligar, né, o high ali, HIGH, para ligar, né, e o low é para desligar, tá? Então, isso que ele está falando, que na porta digital que você referenciou ali, né, no caso da linha 1, deixa eu ver aqui. Tá pequenininho aqui no meu, aqui, na linha 18, né? Você está falando ali, ó, digital write, LED A, né? Que LED A, na verdade, você está falando que na porta número 4 lá, que você definiu lá em cima, você vai ligar ela, mandar energia para ela, né? Então, essa é a ideia. E, quando o botão está pressionado, né? Que o OPC1 for igual a 1, porque ele está indicando que está pressionado, o LEDzinho amarelo, ele está falando para mandar energia, e o LEDzinho vermelho tá para tirar energia. Caso não esteja pressionado, né, que daí cai no else ali. Daí você dá o digital write, né, para dar essa saída de informação, que é mandar energia para o LED vermelho, né, no caso, no else ali, que está lá na linha 24, né, LED vermelho você fala para ligar, e no LED amarelo, né, você está dando um low ali, que é para desligar o LED, tá? Então, eu gosto de estar retomando, né? Não sei se às vezes vocês acham que é muito simples, assim, né? Mas para retomando, para relembrando aí alguns comandos aí que às vezes já tiveram lá no passado e não lembro, então agora a gente está relembrando esses comandinhos aí, tá? E lembrando também que aí no caso, pessoal, a gente está usando sempre dois fatores, né? Como é digital, é 0 ou 1, ligado e desligado, né? Mas, no futuro, é possível a gente utilizar uma faixa de valores maiores, né? Que aí seriam os valores analógicos. Né? Como eu comentei lá no começo, supondo que ali no lugar do botão, eu posso ter um sensor de temperatura, por exemplo, né? Esse sensor de temperatura, ele daí não vai ser 0, 1, né? Ele vai variar lá aqui no Brasil, por exemplo, tem uma variação lá de temperatura muito, muito alta, né? Igual hoje está bem calor, né? Aqui em Jacarezinho, pelo menos, né? Vocês têm uma cidade. Mas em outras cidades, provavelmente deve estar, pode estar frio, né? Eu sou de Baiti, né? Até a Gisele Brix, que a gente é de Baiti é bem mais frio que Jacarezinho. E aí, se a gente tiver um sensor de temperatura, ele não vai ser só esses valores, 0, 1, né? Vai ser, por exemplo, né? Lá em Baiti está 19 e aqui em Jacarezinho está 33 graus, né? Então, ele vai poder medir 19, 20, 21. E aí, a partir dessa leitura, aí a comparação ali do OPC1 não vai... Você não vai comparar com igual a 1, né? Porque não é só 0 e 1. Você vai poder fazer uma comparação.
será que o valor que está recebendo ali o sensor é maior que 20, por exemplo? Ou maior que 30. Se for maior que 30, vamos acionar o motor do ar-condicionado, né? Então, é isso que a gente consegue fazer, tá? Só que aí, obviamente, se você liga um outro tipo de sensor, que é esse, que não é só 0 e 1, só para relembrar vocês, você teria que ligar nas entradas analógicas ali, que é na parte de baixo aí da plaquinha do Arduino, né? Que aí tem aquelas, que até não sei quem tá, eu acho que o Rafael está indicando ali, que é as entradas A1, A2, A3, A4 e assim por diante. E aí você consegue esse retorno, né, diferenciado. Mas nesse exercício que está bem tranquilo aí para quem está começando, é só o botão clicado, não clicado, né, acionado ou não acionado, e está apresentando aí, beleza? Tá alguma dúvida por enquanto, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá? A Marisa ali pediu os códigos, acho que o pessoal vai fazendo um favor. Uhum. É que eu montei aqui, vamos ver se vai funcionar. Ah, beleza. Alguém posta o código para ela lá? Novamente. Beleza, eu mandei os códigos na conversa aí do Meet, no chat. É que eu tô achando que não foi inteiro o segundo, parece. O segundo não foi inteiro? Eu vou mandar novamente. Tá aparecendo aqui. Faltou um pedacinho lá no fim. Isso aí. Fora isso, tem mais alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? O Meet não aceita o tamanho da... Então você vai ter que postar em 2 vezes. Posta em 2. Eu imagino. Pode postar em 2 vezes, Rafael. Beleza. Não sei se você está com acesso aí, Rafael, no Classroom, aí dá para você postar no mural lá, né? Coloca exercício. Depois que acabar aqui a aula, eu posto todos os códigos lá. Beleza. Pode continuar. Fechou, então. Agora eu vou passar um exercício que é da montagem 4. Montagem 4 já tem mais componentes, são 4 LEDs e um sensor de luz. O que eu vou estar passando para vocês aqui agora seria o exercício de número 2. O exercício de número 2, o que ele pede? Configura o sistema para acender todos os LEDs quando a luz do ambiente estiver abaixo de um certo limiar e desligá-los quando a luz estiver acima desse limiar. Como o professor estava falando lá, referente à temperatura, agora vamos fazer um teste referente à luz. Quando ele estiver num certo valor, quantidade de luz, ele vai fazer uma execução. Se ele estiver abaixo desse valor, ele vai fazer outra ação, que seria assim nessa montagem de número 4. Como eu falei para vocês aqui, ó, esse aqui é o nosso sensor de luz, com os 5 LEDs que estão aqui. Agora eu vou mostrar o código aqui para vocês, como que tá. O sistema seria basicamente o mesmo do outro, que o LED corresponde à entrada que ele está selecionado aqui, como o professor tinha falado, que está na entrada 2, aqui é o azul, o LED 2 está na entrada 3, que seria esse LED rosa, e o LED 3 na entrada 4, e assim por diante. Teria o mesmo funcionamento do botão e do LED vermelho e amarelo. Aqui, começando o loop, ele está na entrada analógica, que já é diferente, como o professor falou, que não tem mais 0 e 1, aqui agora você pode colocar um valor, aqui nesse caso, é de 0 até 1000. Agora aqui vou explicar o que está acontecendo nesse código. Acionando o sensor, o código luz, se ele possui um valor menor que 500, que no caso é menor que 500 seria escuro, ele acende. Aqui, ó, se ele for menor que 500, vai acender todos os LEDs. Caso contrário, se esse valor estiver acima de 500, ele vai fazer outra ação, que seria apagar todos os LEDs. Aqui está digital LED low para desligar e digital right LED 1 high para ligar. Eu vou executar aqui e vou mostrar para vocês o código funcionando. Ó, tá vendo que está todos acesos. Porque pessoal, o valor... só para complementar o Rafael, né? Rafael, se puder clicar ali no sensorzinho ali. Sim, eu vou mostrar para eles aqui agora. Ó, clicando no sensor, agora você dá para controlar a quantidade de luz.
tá vendo que tá aqui no preto, tá com pouca luz, por isso que os LEDs estão acesos. Dá para me mostrar aqui o valor também que tá no serial. Apertando aqui no serial, ele mostra o valor, ó. O valor que tá ali é 6, ele está abaixo de 500, por isso que todos os LEDs estão acesos. A partir do momento que ele ultrapassar o número 500 que eu deixei definido aqui, todos os LEDs vão apagar. Ó, eu vou subir um pouco. Aqui, tá vendo? Subiu. Tá 400. 400 ainda tá abaixo de 500. Os LEDs estão todos acesos. A partir do momento que eu passar de 500, ó, todos os LEDs apagaram. É assim que é o funcionamento desse código. Se eu voltar aqui, e quando eu sobe acima de 500, os números não aparecem também. Eu vou abaixar. Aqui abaixei, tá 476, ligou novamente os LEDs. Então, referente aos exercícios, são esses. Eu vou postar também esse aqui lá no mural, como o professor falou, e vou postar aqui também na sala do Meet, se vocês quiserem já ir testando agora. Vou postar em duas partes, porque não tá indo pelo Meet. Pessoal, Professor, só assim, para dando uma complementada da diferença, né, do simulador e para quando você tiver com o equipamento real, tá? Então, no simulador, ali o Rafael, ele altera ali clica fazendo favor isso aí, Rafael. Ele consegue alterar a luminosidade ali, né? A partir daquela barrinha que ele vai deixa mais claro ou mais escuro, né? E qual que é a diferença do real mesmo, né? No ambiente real. No ambiente real, essa luminosidade pode variar por outros fatores, né? Por exemplo, tem a iluminação normal da sala que você está, né? Se está tendo sombra, se não está. Então, no simulador ele funciona nesse formato aí, mas pode ser que na vida real o 500 ali, o suposto 500, não seja realmente quando você queira ligar a luz ou desligar a luz, né? Pode ser que você tenha que meio que mexer nesse valor aí para ligar e desligar a luz, tá? Porque o real, na vida real, ele tem alguns fatores externos, tá? Esse sensor que foi colocado ali é um sensor que você coloca a luminosidade, então você consegue ter um controle ali, né, nesse sentido. Quando vocês forem até desenvolver o equipamento lá, o seguidor de linhas, né, vai ter um sensor parecido com esse, mas é que ele vai trazer o valor de cores, né? Porque quando eu preciso seguir linha, eu tenho que saber se o sensor está captando o que está escuro, o que está claro, tal, né? Ali, então o sensor vai ficar embaixo do carrinho, né? Do protótipo que vocês podem desenvolver. E ali ele também vai ter uma avaliação da programação que você faz no simulador aí, né? No simulador a gente é mais exato, né? Da vida real. Para vocês terem uma ideia, a distância do carrinho em relação à pista ali onde ele vai estar andando, ela dá diferença nessa calibragem que a gente chama, né? Então, quando a gente vai programar mesmo o equipamento real, ele tem uma diferença em relação ao simulador, tá? E aí, né, para facilitar isso, quando vocês estiverem programando, ali na linha 24 ali, quando você coloca leitura menor que 500, aquele 500 ali, vocês como os programadores do robô aí poderiam criar uma variável, né, lá em cima, lá no início, aonde você poderia mudar esse valor, né, ao invés de 500, vamos mandar acender a luz quando tiver acima de 600, por exemplo, né, e você pode só ir trocando nesse local, tá? Essa montagem, ela tá bem simplificada ali, né? Nesse caso, ela tem só uma condição ali, mas quando a gente tiver mais condições para analisar, é interessante a gente ter uma variável ali para, no lugar desse 500, colocar a variável. E aí você vai trocando o valor para poder calibrar o seu programa lá para o ambiente real ficar mais fácil de você conseguir trabalhar, tá? Tem alguma dúvida por enquanto, pessoal? Tranquilo? Todo mundo quietinho, né? Eu tô acostumado na aula online, fica todo mundo quieto mesmo, viu, gente? Os meninos aí da turma aí já passaram os conteúdos? Como que tá, pessoal? Tem mais alguma coisa?
Então, professor, referente à apresentação seria somente isso mesmo. A gente fica à disposição agora para dúvidas dos exercícios e eu vou postar todos os códigos lá no mural do Classroom. Pessoal, então, alguém está tentando realizar já, fazer alguma atividade e tem alguma dúvida aí, pode ficar à vontade, tá? De passar para nós, a gente vai estar aqui para ajudar aí no próximo tempo aí, tá? Então, essa parte aí de estudo de seleção, né, ela possibilita várias coisas, né? Então, hoje é uma parte bem simplificada, onde o pessoal mostrou ali as primeiras possibilidades, né? E aí depois no caso depois a gente vai incrementando isso, né? Nas próximas aulas, por exemplo, a gente já vai ver, se tiver mais de um sensor, né? Se tiver um botão e o sensor de temperatura ao mesmo tempo, como que a gente pode avaliar duas condições, duas entradas, né? Então a gente vai evoluir isso para que chegue nesse sentido aí, tá? Alguém está tentando fazer? Como que está aí, pessoal? Estão tentando? Estão ouvindo? Professor, Oi? amiga, eu consegui fazer esse do 4, eu consegui fazer, mas daí não sei se é porque interrompeu ali a linguagem programação, tá dando um erro. O Rafael vai postar lá no Classroom, ele vai postar o código Melhor. E acho que falta alguns algoritmos ali, né? na parte de baixo, lá pode estar Uhum. faltando. Tá bom. E o que está interessante, pessoal? Lá nos exercícios que o pessoal postou, eles resolveram alguns ali, né? Acho que 2 de cada, e aí tem outros, né? E os outros são variações desse primeiro código. Então, o que é interessante vocês fazerem agora, até para praticar, né? Olha o código lá que tá e tenta fazer uma variação, né? Ao invés de acender luz amarela, acende a vermelha, por exemplo, né? Só para vocês fazerem esses testes, né? Que agora, esse momento, é bom ter essa base boa, né? De como que acende o LED, como que apaga, como que eu faço essas condições, né? Pô, se tá apertado o botão, ou se, né? Você conseguir saber onde está acontecendo essas situações, conseguir alterar ali, nesse sentido, usando esses circuitos mesmo que vocês pegaram aí, né? Nesse último exemplo, por exemplo, que o Rafael passou, uma situação que vocês poderiam fazer é criar mais uma estrutura de seleção, por exemplo, né? Se tiver igual a, sei lá, fazer duas situações, né? Uma, se tiver menor que 300, uma entre 300 e 600 e uma acima de 600, por exemplo. Aí você pode apagar, tentar fazer essa variação, né? Onde na primeira situação você acenderia um LED só, na segunda situação 2, na terceira 3, né? Então, os outros exercícios que tem ali é justamente para vocês realizarem, né? Tentar fazer as alterações que vocês acham pertinentes, e caso tenha alguma dificuldade, assim, a gente está aqui para sanar essas dúvidas aí, tá? Quem quiser também, né, já pode sair. Eu só vou pedir uma coisinha, pessoal, para vocês colocarem o nome completo ali no chatzinho, que daí a gente fica como está sendo gravado, a gente fica com a nossa lista de chamada de hoje, tá? Só para a gente saber quem estava presente. Então, se vocês puderem pôr lá no chat o nome completo, para nós já dar uma ajuda lá, tá? Aí, o pessoal está colocando. Show de bola, gente. Pessoal, e uma outra coisa que a gente está até comentando, se vocês tiverem qualquer dúvida aí quando estiver realizando os exercícios, pode postar lá no mural ou mandar lá pelo Classroom, que a gente vai estar respondendo vocês, tá? Às vezes ajudando, talvez, professor, tentei fazer tal coisa e pode até postar o código lá, né? Analisa, pega ele. É interessante falar, ó, estou tentando na montagem, a gente, acho que até agora vocês receberam lá nos materiais, são 4 montagens que tem até agora, né, da aula de hoje. São 2, né? A aula. Eu vou até projetar aqui, pessoal, só até projetar aqui para vocês, para a gente relembrar essas montagens de hoje, tá? Só para apresentar uma.
Então, as montagens que estão hoje, tá? Deixa eu só ir para frente aqui. Essa montagem é a montagem 3, tá, pessoal? Vocês estão vendo aí, né? Essa é a montagem 3, que aí tem alguns exercícios para vocês resolverem, né? Vou passar aqui. Esses exercícios, né? A resolução do primeiro ali, que é o que o pessoal já passou, né? Daí tem outros que são variações daquele primeiro, né? Que você pode usar o mesmo código, alterar uma coisa ou outra, né? Para que realize o que você queira, tá? E a segunda montagem, pessoal, de hoje, né? Que já é a quarta que vocês têm, que é a montagem 4. Deixa eu voltar aqui. Não está nos slides? Não está nos slides aqui a montagem 4. Ou tá? Tá aqui. Tá aqui, a montagem 4 é essa aqui, tá? Que a diferença dela é aquela que o botão é a entrada digital, né? E a montagem 4 é a entrada analógica, tá? Que ele até tá ligado aqui nesse circuito verde, ó. Então, ele tem essa diferenciação. Beleza? Pessoal, tranquilo então aí, o pessoal que está assistindo, tá tranquilo? Bom, se não tem nenhuma pergunta, pessoal, a gente vai encerrar, né, a aula de hoje. E agradecer a presença de todos, né?